Olá, como é bom ter você aqui novamente na nossa série Como Desenvolver o Equilíbrio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre crie o hábito de refletir, um dos melhores exercícios para a mente. Então, sem mais delongas, eu quero te fazer uma pergunta. Nos últimos 12 meses, quantas horas do seu dia, do seu tempo, né, da sua vida, você parou, desligou tudo e refletiu sobre a sua vida? Perceba, eu não disse pensou nos seus problemas, ficou tendo medo das coisas, eu disse parou para refletir na sua vida sobre quem você é, sobre como você está melhorando, sobre como que você está desenvolvendo, quais também foram os momentos que você achou que o resultado seria outro e acabou não tendo o êxito que você gostaria, e você pensou e refletiu na sua vida. Uma hora, meia hora nos últimos 12 meses? Ah, não, Eduardo, eu refleti mais tempo. Legal, parabéns. Mas você sabia, na maioria dos treinamentos que eu faço, a grande maioria, a ampla maioria das pessoas respondem: não refleti hora nenhuma, tempo nenhum. E isso é algo muito preocupante e eu vou te explicar o porquê. Porque pense, quão assustador é você viver tanto tempo dentro de você, você estar com você e não refletir sobre você, e não pensar sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida e como que você está crescendo, desenvolvendo, evoluindo, ou naquilo que você precisava evoluir mais e de repente não está dando atenção. Isso não gera uma atenção importante para que eu e você possamos mudar esse quadro? Eu sei que nós não fomos ensinados para isso. Nós não nos ensinaram a ter o hábito de refletir. Infelizmente, o método de ensino brasileiro só nos ensinou a ser empregados, e empregados medíocres, ruins, porque não são colaboradores pensadores. O sistema de ensino brasileiro ensinou pessoas a só obedecerem, a repetirem modelos e a viver o que pensadores do passado falaram, ou professores ou profissionais do passado repetiram por gerações e gerações. Eu sei que não é sua culpa, mas a partir do momento que você ouve isso que você está ouvindo, é seu dever mudar esse quadro, mudar essa situação. Então, para que a gente possa entender um pouco mais, vamos conceituar algumas palavras muito importantes para que a nossa mente crie conexões e que ela consiga achar sentido em tudo que está sendo falado aqui nesse momento. Então vamos lá. Vejamos o que diz o autor do livro best-seller O Poder do Hábito, né? Quando ele fala sobre o que é hábito, qual a definição de hábito. Para Duhigg, que é esse autor, hábitos são decisões inconscientes para que você toma sobre como agir, pensar ou sentir. E mesmo que você ache que algumas dessas decisões são conscientes, ele explica que mais de 40% dos seus comportamentos diários são motivados por hábitos que você pratica inconscientemente. Veja que interessante. Nós realizamos cerca de 40% dos nossos comportamentos, das nossas ações e atitudes, elas são inconscientes. Isso é, existe um hábito dentro de nós, existe uma decisão inconsciente que nós tomamos sobre como agir, pensar ou sentir, que já está dentro da nossa cabeça, ou no caso, talvez não esteja na nossa cabeça, que seria a falta do hábito. Mas falando de hábito, está na nossa cabeça e que nós agimos sem pensar. Por exemplo, quando nós éramos criança e ainda não tínhamos o hábito de andar, o começo nós precisamos nos adaptar, precisamos pensar, e hoje ninguém pensa para andar. Ou então um exemplo melhor é o hábito de dirigir. Quando você estava tirando a sua carteira de habilitação, você precisava pensar no pé que ia na embreagem, na mão que ia ali, no câmbio,
na mão no volante, liga a seta para a esquerda, para a direita, liga o farol, puxa o banco, mexe o vidro. Se você hoje tem mais de 2, 3, 4 anos de habilitação em que você dirige 2, 3 vezes por semana, hoje para dirigir você não precisa mais pensar. Por quê? Porque você criou o hábito de dirigir. E hábito é isso, são gatilhos inconscientes sobre ações que nós tomamos e que nós agimos. E como todo hábito, existe o hábito funcional e o hábito disfuncional. Isso serve para má alimentação, isso serve para falta de leitura, para falta de reflexão, para falta de muitas coisas na nossa vida. E o importante de desenvolver e adquirir hábitos, principalmente hábitos positivos, é para que a gente possa realizar coisas positivas até de maneira inconsciente. Porque se Duhigg fala que 40% dos nossos comportamentos são motivados por hábitos, imagina se você adquirir hábitos positivos, se você adquirir hábitos que te levam a um patamar legal, que vão te ajudar a crescer. Imagina você tendo 40% das suas decisões inconscientes de maneira positiva, você poder ter comportamentos positivos em 40% das vezes que você pode escolher de forma inconsciente, ou não que você pode escolher, né, que você acaba fazendo de forma inconsciente, o quão melhor seria a sua vida, o quão melhor você tomaria decisões e faria boas coisas. E junto com isso é importante a gente aprofundar nos conceitos para que faça sentido. E como a gente está falando de hábito de refletir, a gente já falou de hábito, e agora a gente vai se aprofundar no conceito de refletir. Porque isso vai nos ajudar a entender e fundamentar toda a minha fala sobre esse ser um dos hábitos mais importantes que um ser humano deveria adquirir. E eu digo para você, eu acredito que é um dos hábitos mais importantes. Eu não vou cravar que é o mais importante, mas com certeza é um dos mais importantes. E eu acho isso por quê? Porque é uma pessoa que consegue refletir, consegue pensar a respeito de si, sobre quem é, sobre o que melhorou. É uma pessoa que começa a tomar decisões melhores. Quando você cria o hábito de refletir, você não consegue mais tomar decisão sem pensar. Você não consegue mais agir por impulso. Você simplesmente pensa, bom, essa informação veio, essa oportunidade apareceu, eu preciso pensar para dar uma resposta. E, segundo o site conceitos.de, o que é refletir? Veja só, o dicionário da língua portuguesa da Porto Editora menciona 5 significados para a palavra reflexão, que provém do termo latim reflexio. Pode se tratar da ação e do efeito de refletir, ou de refletir-se, de um comentário ou pensamento mais profundo, da mudança de direção ou de sentido, da ponderação ou do desvio de direção que sofre um corpo ao embater noutro. Para a filosofia, a reflexão é o processo de meditar ou de considerar algo de forma mais profunda. E quando a gente lê esse conceito sobre refletir, né, o conceito de refletir, nós já podemos perceber aspectos fundamentais para o crescimento e melhoria de uma pessoa. Vamos para eles para a gente se aprofundar nesse conceito. Primeiro, quando uma pessoa reflete, ela consegue ter pensamento mais profundo. E lembre-se, a única coisa rasa, boa que eu conheço é uma piscina ou praia para quem não sabe nadar. Aí é bom que as coisas sejam rasas. Nas demais coisas, no pensamento, na reflexão, no autoconhecimento, o importante é ser profundo. É você ter cada vez mais conhecimento e ter controle sobre esse conhecimento e ter segurança e ter a amplitude desse pensamento. Por isso é importante que você se aprofunde, por isso que é importante que você reflita. A reflexão vai fazer com que você não pense mais como a maioria das pessoas pensam. Quando você começa a aprofundar o seu pensamento, a sua visão sobre as coisas, sobre o mundo, sobre conceitos e ideias, ela começa a ser muito mais rica, muito mais concreta, muito mais fundamentada. Por isso, ter um pensamento mais profundo com a reflexão é fundamental
para você que tem o desejo de ir além na sua carreira, na sua vida, você que tem a vontade de ser melhor para as pessoas, que você deseja deixar um legado para essa geração e para as gerações futuras. Por isso, a reflexão é fundamental, muito por conta desse pensamento mais profundo, ok? Uma outra situação importante nesse conceito é quando se fala da mudança de direção, certo? E o que essa mudança de direção é importante? Veja um pensamento que eu consegui aqui arquitetar. Presta atenção. Tenha uma opinião forte a ponto de defendê-la com a vida, mas seja humilde o suficiente para mudar de opinião caso você veja que você está equivocado. Então, quando você se torna um pensador, quando você pensa sobre todas as coisas, você começa a adquirir opiniões fortes sobre assuntos. Mas mais forte do que uma opinião é a humildade de você mudar de opinião, de você mudar de direção quando alguém mostra um ponto de vista mais forte, quando alguém tem argumentos mais convincentes e contundentes do que você. Então, uma pessoa que geralmente não é de refletir, ela se abraça numa ideia e vai com ela até a morte. E aqui eu não estou falando de valores, de princípios, estou falando de opinião. Você pode hoje achar que tal coisa é correta e com o decorrer do tempo ver que a tua forma de pensar não é a melhor de todas, tá? Repito, aqui eu não estou falando de quebra de valores, eu não estou falando de quebra de princípios. E aqui eu não estou falando de quebra de doutrinas. Eu estou falando de opiniões, de questões pessoais. Eu antigamente eu achava que tal restaurante era o melhor da minha cidade. Agora ele não é. Antigamente eu achava que a forma de aprender português feita dessa maneira era melhor. Mas hoje eu percebi que existem novidades, ou que a forma como eu aprendi tabuada, por exemplo, esse é um exemplo muito legal. Eu aprendi tabuada como toda pessoa da minha idade, repetindo muito, fazendo muitas vezes até cansar, até criar calo nos dedos. Mas hoje você tem um aplicativo chamado Alexa que toma faz um jogo de tabuada, pergunta a tabuada para você, e se torna tudo muito mais lúdico, muito mais fácil. Então, hoje eu sempre fui um defensor dessa maneira de aprender a tabuada, e hoje eu vejo que um aplicativo como Alexa tem um formato muito melhor de ensinar e de ajudar a decorar a tabuada do que como eu fiz. Mas vão ter pessoas que vão defender o ábaco, vão defender os risquinhos e vão defender outras formas. O importante não é você não ter opinião, mas estar aberto para mudar de direção caso isso seja necessário. Por isso que uma pessoa com esse poder de reflexão, esse hábito de refletir, ele consegue adquirir essa habilidade de mudar de direção quando isso for necessário. E um outro ponto importante é o processo de meditar. O que é isso? É desligar-se do mundo exterior e focar dentro de si. Para mim, esse é o famoso cuidar da sua vida. Uma pessoa que medita sobre si, ela cuida de si. Ela olha para si próprio e vê tudo que ela tem de bom e o que ela tem de não tão bom. E ao invés dela ficar apontando os outros, você é ruim nisso, você não é bom naquilo, nossa, isso você fez errado, você arranca a trave do seu olho, porque você está meditando e vendo o quanto você precisa melhorar, e deixa de se importar com o cisco no olho do outro. Então, quem se desenvolve no hábito de refletir, gera esse processo de meditação, e tudo isso vai fazer com que você cuide ainda mais da sua vida e pare de se importar com a vida dos outros. E aí eu digo, vamos brincar de vida? Né? Eu cuido da minha, você cuida da sua. E esse é o melhor sentido, desenvolvendo um processo de meditação para que você olhe para dentro de si e veja tudo aquilo que você precisa melhorar, tudo aquilo que você já melhorou, e aí você não vai ter tempo para se preocupar com a vida dos outros, com os problemas, não com os problemas, deixa eu corrigir. Você até pode oferecer ajuda para os problemas dos outros, mas com as diferenças dos outros, com o que o outro escolheu, com o que o outro quer, você deixa isso para lá, porque isso é o problema do outro. Claro que alguém que está num momento de problema e pede ajuda, você pode oferecer um auxílio, você deve oferecer esse abraço. Mas aquela coisa, porque fulano se veste assim, porque Beltrano escolhe tal coisa, porque Cicrano
decidiu que o vermelho é melhor que o azul e por aí vai. Cada um precisa ser o dono da sua consciência e viver conforme aquilo que sabe a seu respeito. Então, cuide da sua vida, medite sobre você e eu tenho certeza que você irá muito além. Então, o hábito de refletir, se a gente fosse resumir, é a maneira inconsciente como eu vou agir para poder ter o pensamento profundo, ter mudança de direção e um processo de meditar. Então o hábito de refletir ele vai te ajudar nesse crescimento e desenvolvimento de si próprio, para que você possa ter equilíbrio, para que você possa ir além. Vamos praticar um pouquinho? Vamos colocar tudo isso em prática? Então a primeira situação para você colocar em prática é comece devagar. Porque é aquilo que eu falo, a constância é muito melhor do que a velocidade. Porque apesar de não ser, o cérebro ele age como se ele fosse um músculo. Então, como no músculo você vai fazer um exercício, se você chegar hoje, começar uma academia hoje e querer erguer no supino 150 quilos, primeiro que você não vai conseguir e caso você erga 2, 3 vezes, você corre o risco de se lesionar. E com a nossa mente é da mesma forma. Comece aos poucos. Se você não tem um hábito de refletir, comece com 5 minutos ao dia. Crie essa tarefa diária de você meditar 5 minutos ao dia como exercício para que daqui a pouco você possa estar refletindo 10, 15, 20, 1 hora e isso se torna algo natural e se torna um hábito para você. A segunda lição para a gente colocar em prática é o seguinte: no começo não espere ter vontade. Como todo novo hábito, no início você precisa de força de vontade, você precisa forçar, você precisa... É o exemplo da academia. Tem dia que você não quer ir, mas você tem que ir, porque você sabe que o benefício é muito melhor do que manter a preguiça. Então você vai ficar com preguiça de meditar, porque é algo novo, incomoda, tudo que é novo gera um incômodo e você quer assistir a tua série, quer assistir a novela, quer assistir sei lá o quê. Então, no começo, não espere ter vontade, vá lá e simplesmente faça. A terceira situação importante para a gente praticar é decida que isso é importante para você. Porque não adianta nada eu escrever, falar aqui, um monte de dicas se você não tomar uma decisão e entender que refletir é importante para você. Tem que ser importante para você. Você tem que tomar essa decisão que se você desenvolver o hábito de refletir, a sua vida vai ser melhor. Então, você precisa tomar essa decisão. Se você não decidir, tudo que eu estou falando aqui não vai gerar resultado nenhum para você, porque o primeiro combustível, o primeiro passo para essa virada de chave é a sua decisão pessoal. E a quarta lição, e não menos importante, é fique atento às mudanças. Aprenda a celebrar pequenas vitórias. Todo algo diferente que você conquistar, que você percebeu, que você refletiu e que aquilo melhorou seu dia a dia, que você tornou o dia de alguém melhor, que você viu que aquilo está transformando você, celebre. Se for possível, vá fazer um almoço com algo que você gosta de comer, se dê um chocolate, se faça um presente, uma celebração por aquilo que você conquistou, porque você vai trazer para sua mente toda a dopamina importante, todo sentimento de alegria e de vitória por aquela pequena conquista que você teve. Por isso, não despreze as mudanças, nem que elas sejam pequenas ou micro. Toda mudança, toda conquista deve ser celebrada. Claro, cada um ao seu nível, cada um da forma como você pode celebrar. Nem que seja um post na sua rede social falando disso, para que você sinta a alegria do desenvolvimento que você está tendo. Você gostou do episódio de hoje? Eu gostei. Gostei de fazer, gostei de escrever, espero que você tenha gostado. Então deixe o seu comentário do que você gostou, o seu like, porque isso me ajuda a propagar o conteúdo. Se inscreva nesse canal aqui no YouTube, ou se você está ouvindo pelo Spotify, assine esse podcast, porque dessa forma você vai ser notificado toda semana com os conteúdos novos que nós vamos colocar aqui para que você possa ouvir, ok? Compartilhe esse episódio com as pessoas que você gosta.
e acredita que desejam se desenvolver. Por favor, me ajude com isso, porque eu preciso da sua ajuda. E não se esqueça, logo logo nós voltaremos com a live Equilibre-se, num novo formato, com convidados, para que a gente possa crescer ainda mais com a experiência de outras pessoas, para que a gente adquira equilíbrio emocional. Quem é Eduardo Macedo? Eu sou especialista em inteligência emocional e espiritual e eu desenvolvi um método de coaching chamado Equilibre-se que vai ajudar você a ser feliz, realizado e emocionalmente equilibrado em pouco tempo. Se você tem esse desejo, eu estou aqui para te ajudar. E onde você pode me encontrar? Você pode me encontrar nas minhas redes sociais, no LinkedIn, no WhatsApp, que vai estar o link aqui na descrição, ou por e-mail. Minhas redes sociais é PR Eduardo Macedo e vai ser extraordinário te ajudar. Muito obrigado, eu espero você nas minhas redes sociais. E por favor, um comentário. Se você está gostando, deixa um comentário porque isso ajuda muito. Um abraço, eu te espero no próximo episódio e até mais. Valeu!